Olá, queridos alunos dos sextos anos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Vamos juntos então? Em 3, 2, 1, seguindo. E agora, galerinha, o assunto é frações decimais. Muito bem, acompanhem comigo o texto abaixo. Em uma sondagem realizada pelo Ministério do Turismo sobre a intenção de viagem dos brasileiros, foi revelado que 7 décimos das pessoas que responderam à pesquisa pretendiam viajar pelo Brasil e 29 centésimos para o exterior. Muito bem, vamos observar, vamos analisar essas duas frações. A primeira, 7 décimos, é a quantidade de pessoas que pretendiam viajar pelo Brasil e 29 centésimos, a quantidade de pessoas que pretendiam viajar pelo exterior. O que há de comum entre essas frações? Muito bem, entre essas frações, o que nós devemos analisar é o denominador. Esses denominadores são números de base 10, isso mesmo. Lembrando do assunto de potenciação. Na potenciação, nós temos base e expoente. Nesse caso, a base de qualquer número que vá compor uma fração decimal é um número de base 10. Vamos relembrar então? Acompanhe. Essas frações são denominadas frações decimais, pois têm no denominador uma potência de base 10. Veja, 7 sobre 10, ou 7 décimos, é igual a 7 sobre 10 elevado à primeira potência. 29 centésimos é igual a 29 sobre 10 elevado ao quadrado. Ok, galerinha? Vamos aqui no cantinho escrever as seguintes potências, então. Potenciações. 10 elevado à primeira potência é igual a 10. E 10 elevado ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que resulta 100. Lembrando que na potenciação é a operação matemática. Potência é o resultado da potenciação. Então, no caso ali, 10 elevado à primeira potência é a potenciação e 10 é o resultado. No segundo exemplo, 10 ao quadrado é a potenciação. 100 é a potência, o resultado. E nesse ponto, você deve lembrar da base, isso mesmo. Repare no primeiro exemplo, 10 elevado à primeira potência, a base é o 10. 1 é o expoente. No segundo exemplo, 10 ao quadrado, 10 é a base, 2 é o expoente. Então, para a gente trabalhar frações decimais, no denominador sempre nós teremos um número de base 10. Então, a gente pode ter 10 elevado à primeira potência, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta potência, 10 à quinta, ou seja, nós podemos ter números como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim sucessivamente. São números de base 10. Ok, galerinha? Seguindo então. E agora, letra A. Represente nos quadrados a seguir a fração correspondente às pessoas que pretendiam viajar. Primeiramente, pelo Brasil. A fração que representa a quantidade de pessoas que pretendiam viajar pelo Brasil é 7 décimos, isso mesmo. Agora verifiquem o quadrado abaixo. Nesse quadrado há uma subdivisão. Ele está subdividido em 10 partes exatamente iguais. Dessas 10 partes, nós vamos colorir 7. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Agora, vamos representar no quadrado as pessoas que vão viajar para o exterior. Olhe lá. A fração que representa a quantidade de pessoas que pretendiam viajar para o exterior era 29 centésimos, isso mesmo. Agora, repare o quadrado que representa essa situação. Ele está subdividido. Na base, nós contamos 10 quadradinhos. Na altura, nós contamos 10 quadradinhos também. Assim, 10 vezes 10 tem um total de 100 quadradinhos, 100 subdivisões. Então, esse quadrado está subdividido em 100 partes exatamente iguais, conforme a fração indica. Dessa quantidade, nós vamos colorir apenas 29. Vamos lá, então? 10, 20 e mais 9. Perfeito. Assim estão representadas as duas situações.
Para a gente representar essas situações na forma de decimal, utilizando o número com vírgula, a primeira situação, a quantidade de pessoas que vai viajar pelo Brasil, é representada por 0,7. O que nós fizemos? Efetuamos a divisão do 7 por 10. 7 divididos por 10 é igual a 0,7 ou 7 décimos. E para representar a situação das pessoas que viajariam pelo exterior, nós representamos por 0,29 ou 29 centésimos. Tranquilo, né? Seguindo. Então, resumindo tudo que vimos até agora, acompanhem a leitura. Frações decimais são aquelas cujos denominadores são 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim sucessivamente. Na realidade, são potências de base 10 e o expoente dessas potências devem ser um número natural maior do que zero. Por exemplo, 10 elevado à primeira potência, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta potência, 10 à quinta potência, assim sucessivamente. Então, observe essas frações decimais. 6 décimos, 12 centésimos, 456 milésimos, 1908 décimos de milésimos. Reparem que em todas elas o denominador é um número de base 10. 6 décimos é a mesma coisa que 6 sobre 10 à primeira potência. 12 centésimos é a mesma coisa que 12 sobre 10 ao quadrado. 456 milésimos é a mesma coisa que 456 sobre 10 ao cubo. 1908 décimos de milésimos é a mesma coisa que 1908 sobre 10 elevado à quarta potência. Tranquilinho, né? Então, essas frações nada mais são do que números representando decimais também. Vamos verificar? 6 divididos por 10, 0,6 ou 6 décimos. 12 divididos por 100, 0,12 ou 12 centésimos. 456 divididos por 1000 seria 0,456 ou 456 milésimos. E para finalizar, 1908 divididos por 10.000 seria 1908 décimos de milésimos, ou 0,1908. Tranquilinho, né? Seguindo. E agora vamos falar sobre números decimais. Acompanhe a leitura. Os números decimais apresentam um sinal gráfico para separar a parte inteira da parte decimal. No Brasil, esse sinal é a vírgula, mas há países que utilizam o ponto. Então, agora vamos observar as representações a respeito do número 2 inteiros 143 milésimos, ou 2,143. Vamos lá? No quadro valor de lugar, observe que nós temos a vírgula e antes da vírgula, ou seja, à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. À direita da vírgula ou após a vírgula, nós temos a parte decimal. À esquerda da vírgula, nós temos unidade, dezena e centena, né? E à direita da vírgula, nós temos décimo, centésimo e milésimo. Posicionando o número 2,143, ele ficaria 2 unidades, 1 décimo, 4 centésimos e 3 milésimos. A leitura seria feita 2 inteiros, 143 milésimos. Bem tranquilinho, né? Seguindo. Passamos agora para a porcentagem. Acompanhem. Você pode tomar suco natural, industrializado, néctar ou refresco. Mas qual a diferença entre eles? Depende da concentração de polpa. Polpa é a parte comestível da fruta. Vamos analisar? Natural. Quando o suco é natural, nós sabemos que ele vai ter 100% da fruta. Quando o suco é industrializado, ele vai apresentar 50% de frutas. Quando ele é néctar, ele vai ter 30% de fruta. E quando ele é refresco, apenas 10% de fruta. Bom, pela ilustração, percebemos que a diferença entre os tipos de suco está no quanto da fruta há em cada um deles. Vamos continuar? Então, acompanhando todas as representações do suco natural, industrializado, néctar e refresco, letra A,
O que significa dizer que o suco natural é constituído de 100% de polpa de fruta? Bom, significa que o suco é feito totalmente de frutas, não há outros componentes, apenas as próprias frutas. Olhe lá, então, significa que o suco é feito inteiramente com a polpa da fruta. Tranquilo, né? Letra B. O que significa dizer que o suco industrializado contém 50% de polpa de fruta? Significa que apenas a metade desse suco é feito com polpa de fruta, ok? Tranquilo, né? Seguindo. Então, galerinha, depois de termos lido a respeito de um exemplo bem cotidiano sobre suco, né? Suco natural, industrializado, néctar e refresco, vamos fazer um resumo sobre porcentagem? Acompanhe. Porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, exatamente. O símbolo de porcentagem é uma barra onde nós temos antes da barra um zero e após a barra outro zero. Um pouquinho, o primeiro um pouquinho acima e o segundo um pouquinho abaixo. Acompanhe lá, olha lá, perfeito, né? E matematicamente ele significa 1 sobre 100, exatamente. Assim, vamos trabalhar um exemplo? 20%. 20% na forma de uma fração. Como seria? Exatamente, 20 sobre 100 ou 20 centésimos. E na forma de número decimal, efetuando a divisão 20 dividido por 100, nós ficaríamos com 0,20 ou 20 centésimos. Outro exemplo, 78%, na forma de fração, 78 sobre 100 ou 78 centésimos. E na forma de número decimal, efetuando a divisão de 78 por 100, teríamos 0,78 ou 78 centésimos, exatamente. Bem tranquilinho, né, galerinha? Continuando. E agora, galerinha, vamos fazer uma atividade para fixar tudo o que vimos até então, frações decimais, números decimais e porcentagem? Vamos lá? Atividade 4. Escreva uma fração com denominador 100, isso é uma fração decimal, e um número decimal. Número decimal é aquele que tem vírgula. E esses números equivalentes às porcentagens que nós vamos colocar agora. Vamos lá? Letra A, a porcentagem 15%. A fração com denominador 100, que é equivalente a essa porcentagem, é 15 sobre 100. 15 sobre 100. O número decimal equivalente a essa fração é 0,15. Efetuando a divisão 15 dividido por 100, nós temos como resultado 0,15 ou 15 centésimos. Muito bem. Porcentagem 48%. Acompanhe lá. 48% é a mesma coisa que 48 sobre 100, ou 48 dividido por 100. O resultado dessa divisão é 0,48 ou 48 centésimos. 100% é o todo, é o inteiro. E isso, na forma de fração, é representado por 100 dividido por 100. O resultado disso, na forma de número decimal, é 1,0, um inteiro. E, para finalizar, letra D, 150%, na forma de fração representada por 150 dividido por 100. 150 dividido por 100 resulta no número decimal 1,5, um inteiro e 5 décimos. Bem tranquilinho, né, galerinha? Continuando. Galerinha maravilhosa, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!